STF derruba o prazo para saque de precatórios e de RPV, gente. O entendimento ele foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, de Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, meus amigos. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal agora decidiu, nesta quinta-feira, derrubar o prazo de 2 anos para saques de precatórios e requisições de pequeno valor, gente. Isso mesmo, tá? Os documentos são títulos de dívidas, né, do governo que devem ser pagos aos credores após a decisão definitiva da Justiça, meus amigos. Então, por 6 votos a 5, a Corte julgou inconstitucional o artigo 2º da Lei 13.463, que é o dispositivo que determina o cancelamento de precatórios e das requisições de pequeno valor, das requisições federais que foram expedidas cujos valores não foram sacados pelo credor após o período aí de 2 anos, né? Ficou esquecido esse dinheiro. Então, essas condenações, elas devem sim ser pagas ao cidadão que entrou na justiça para cobrar algum valor dos governos federais, estaduais e municipais, tá? E que ganhou a causa. Então, em geral, envolve os benefícios previdenciários, que é INSS, indenizações, ok? Então, essa ação ela foi proposta pelo PDT e teve a participação também de sindicatos de categoria, meus amigos, de serviços públicos. Então, as entidades defenderam a inconstitucionalidade desse prazo de saque. E, além disso, também eles argumentaram que os valores são oriundos de indenizações que devem sim ser pagas pelo governo e pertencem aos cidadãos, tá? Aos credores, não podendo ser devolvido aos cofres públicos, ok? Muito bom. Então, de acordo com esses sindicatos, né, os pagamentos aí de precatórios, eles envolvem diversas questões, né, que impedem o saque dentro do prazo, como também a dificuldade para achar os beneficiários. Isso acontece muito, que recorreram, né, por meio aí de ações também coletivas, né, pessoas também que faleceram durante a tramitação do seu processo e busca pelos herdeiros, né? Então, a maioria dos ministros, né, seguiu o voto proferido pela relatora Rosa Weber na sessão de ontem, né, primeiro dia desse julgamento. Então, a ministra ela entendeu que a norma não poderia determinar o cancelamento dos depósitos sem a prévia ciência do credor, né, ou essa formalização dessa oportunidade do credor de exercer o contraditório por não ter sacado os valores. Então, gente, o entendimento ele foi seguido também pelo ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, ok? Essa divergência ela foi aberta por Gilmar Mendes. Segundo o ministro, esse ato do credor em deixar de sacar esses valores mostra desinteresse no pagamento da execução. Então, meus amigos, o credor ele não será onerado ou prejudicado, tá, financeiramente. Pelo contrário, tá, vocês serão beneficiados porque o seu crédito será corrigido ao invés, né, desse período posterior à emenda constitucional. Tá? Então, pela Selic, né, além de aguardar mais tempo para a pessoa receber daquilo que lhe é devido, o fato decorrente da sua própria desídia, né, haja vista que não realizou o saque após o numerário ficar à disposição aí por 2 anos. Tá? Esse foi o argumento do ministro. E o voto de Gilmar Mendes ele foi seguido também pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e o presidente Luiz Fux. Ok? E com isso, né, esse pagamento de precatórios e RPVs federais segue então a ordem cronológica, tá? Conforme a liberação de saque, pelo respectivo, né, Tribunal Federal da sua região, né, da causa, e os valores de origem sempre vai ser de origem alimentar, que vai ser pago primeiro a preferência, para pagamento em relações aos demais e de outras naturezas também. Tá bom? Os precatórios, gente, são emitidos no caso de valores acima de 60 salários mínimos, tá? No caso, os valores são pagos também em forma de RPVs, que são valores abaixo de 1 salário mínimo. Então, gente, essa foi a determinação, tá, do STF para que os segurados
não deixem de receber os seus precatórios e RPVs. Por quê? Porque era estipulado um prazo de 2 anos para encontrar o segurado. Às vezes a pessoa ela faleceu na decorrência do processo dela, então com isso, né, a justiça precisa encontrar os herdeiros para fazer esse contato, para que os herdeiros possam receber. Então tinha um prazo de 2 anos, então é muita demanda, então isso acabava demorando muito, a qual não era encontrado o segurado. O processo ele se dava como encerrado, sem que o segurado pudesse justificar por que ele não foi sacar, o que houve, que se ele não foi informado sobre a causa ganha dele, por que ele não foi sacar o precatório ou uma RPV, e o seu dinheiro, né, o dinheiro das pessoas voltavam para os cofres públicos. Mas a determinação agora, que foi votado, né, um voto de 6-5, é que o credor, tá, o segurado, tem direito de receber sim, porque foi uma causa na justiça que ele ganhou, tá bom? Então, a Rosa Weber, né, que é relatora desse processo, ela derrubou esse prazo de 2 anos, tá? Porque é um tempo muito pouco. Então, antes que o segurado ele possa se manifestar, ele possa falar na justiça o que aconteceu, que ele não sacou os valores que é devido a ele. Porque acontece, meus amigos, o que acontece? Tem pessoas que às vezes entraram com o advogado e às vezes o advogado abandonou a causa, ou você quis mudar de advogado e não foi avisado para você, ou não está sendo avisado, que o seu processo chegou ao fim, foi concluído, que você ganhou a causa. E muitas pessoas que estão com causa ganha acham que está demorando muito, mas às vezes já ganhou a causa, mas o profissional, né, no caso o advogado, não entrou em contato para dizer, olha, a sua causa foi ganha, agora vou estar aqui, agora vai ser feito, né, a ordem de pagamento, o alvará, para você receber esse valor. O que acontecia? Como tinha um prazo aí de 2 anos, esse valor, que é o seu direito que você ganhou, ele voltava para os cofres públicos. Mas agora o STF determinou que esse dinheiro tem que chegar sim na mão do segurado, tá bom? Então, meus amigos, muito importante, quando vocês entrarem na Justiça Federal ou com pedido de previdência, tá? Porque esses precatórios dessas RPVs, gente, é referente às instituições federais, estaduais e municipais, tá? Então pode gerar como questão de trabalhista, previdência social, que é no caso o INSS, indenizações de repente de empresa, de empregos, tá? Então, isso é importante. Então, esses precatórios dessas RPVs, a gente pega toda essa demanda, tá bom? Não só previdenciário, que é o INSS, tá? Outros trabalhos também, outras demandas, outras instituições também. Então, gente, sempre quando vocês entrarem na justiça, não deixe por conta do seu advogado, tá? Eu estou para lançar aqui, eu estou para lançar aqui para vocês um produto que você vai se tornar o seu próprio advogado. Mas mais para frente você vai ficar por dentro desse produto, tá? A qual eu estou aqui trabalhando firme para que vocês possam ter todo o conhecimento necessário para acabar, né, com essas aflições que muitas pessoas não entendem sobre as questões jurídicas, né, gente? São mais detalhadas. Então, de uma forma bem pedagógica, né, de uma forma bem didática e fácil para você compreender, eu estou prestes aí de lançar um produto maravilhoso para vocês poderem aí avançar nas suas causas jurídicas, tá bom, meus amigos? Então, gente, né, sempre vocês peçam ao profissional, ao seu advogado, o número do seu processo, tá? Todo processo tem uma numeração, tá? E essa numeração, ela diz respeito ao caráter do seu processo, se é previdenciário, se é trabalhista, tá? Se é contra a ordem municipal, federal, tá lá. Você tendo essa numeração do seu processo, você sem o advogado, você pode conferir, você pode visualizar e analisar o seu processo pela internet, gente. Pelo celular, pelo notebook, tá? Aonde você tiver uma rede de Wi-Fi, de internet, você consegue acompanhar o seu processo, porque ali está dizendo tudo, como que está o decorrência, né? Se falta algum documento, se o juiz está pedindo mais uma justificativa, se o juiz quer mais prova,
tá bom? Aí seu processo ele anda, ele não fica parado. Porque se você entrou com um processo na justiça, mas de repente faltou alguma documentação, faltou uma perícia, faltou um relatório, faltou uma justificativa que o juiz ele possa entender melhor o seu processo, gente, ele vai ficar parado, aguardando que você vá até o cartório, né, que você entre em contato com o seu advogado e diga para ele, olha, eu preciso adicionar ao processo essas informações. Aí esses processos vai para a serventia, tá? Que vai ser adicionado, tá? Vai ser adicionado, juntado, aí vai ter uma ordem de juntada no seu processo, a qual tudo que você trouxe depois que você entrou na justiça, que você de repente se lembrou, mas eu esqueci de enviar esse relatório, eu me lembrei que eu tinha um documento que eu esqueci de enviar aqui para o advogado, ainda há tempo, enquanto o processo não foi definido, você pode levar o seu advogado e falar, eu quero colocar mais essas documentações aqui, mais essas provas. Aí vai ter uma nova juntada desses documentos dentro do seu processo, que os autos do seu processo vai cada vez mais ficando mais completo e mais claro para que o juiz ele possa entender, meus amigos. Porque, na realidade, o juiz ele não vai ler todo aquele artigo, né? Todo aquele artigo, né? Aquele arquivo seu, porque tem processo, gente, que é, vamos dizer, que é de 98, é de 97, que o processo é uma pilha dessa altura. Então, o juiz não vai ler página por página para entender o que você está pedindo nesse real presente, agora aqui no presente. Então, ele vai ler o que foi trazido para ele naquele momento. Então, você precisa sempre estar fomentando mais dicas, vamos dizer assim, é como se fosse mais dica para o juiz, mais compreensão do seu processo para que ele possa entender o que você está pedindo, né, para que ele faça a interpretação e assim ele te dá a causa ganha, tá bom? Isso é muito importante, tá? Às vezes poucas pessoas falam isso, gente, mas é verdade. Nenhum juiz ele vai ler aquele processo inteiro, não tem tempo para isso. Então ele vai ler o que foi pedido naquele momento. Então, gente, não deixe o seu processo ele morrer, ele ficar parado. Porque se o seu processo ficar parado, ele também tem um prazo de ser concluído, porque não teve nenhuma procura, não teve ninguém para continuar ali intervindo. Então vai dar como fechado esse processo, concluído, e você vai ter que zerar, começar tudo de novo. Imagina só um processo que iniciou, um exemplo, em 2017, que já estava quase para se resolver, mas de repente ficou abandonado. Nem o advogado te deu um feedback, nem você também entrou em contato com o advogado para saber como que está o seu processo, não pediu, você precisa ali pegar o número ali do seu processo para você sozinho verificar, não precisa você toda hora estar ligando, né, para o seu advogado. Você basta apenas ter o número do seu processo nas suas mãos para que você possa ver. Aí, se gerar alguma dúvida, você sim pode entrar em contato com o seu advogado, tá? Porque muitas pessoas, gente, ganharam causa na justiça, não sabem que ganhou RPV, não sabem que ganhou os precatórios, então ficou 2 anos nesse processo parado e seu dinheiro voltou para os cofres públicos. Então agora a relatora desse processo, a Rosa Weber, ela pediu o quê? Derrubar esse prazo, para que o segurado ele possa manifestar o interesse de receber, porque isso na justiça dá como, vamos dizer assim, não completa a execução do seu processo, dá como desinteresse. A justiça entende como desinteresse do segurado em não receber o seu precatório ou a sua RPV. Mas nesse processo, né, gente, muita coisa pode acontecer. Do segurado ficar doente, do segurado, né, às vezes, infelizmente, pode também, de repente, falecer, mas os herdeiros têm o direito aí de receber o precatório ou uma RPV, e ele não conseguiu fazer esse contato com a justiça. Então agora foi derrubado esse prazo aí de 2 anos, para que o segurado ele possa buscar a justiça, entrar em contato para saber como que está seu processo e as causas que foram ganhas e ele esqueceu ou não foi avisado que já foi concluído e ele ganhou a causa, ele possa novamente ter essa oportunidade de receber o que lhe é devido. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela sua atenção. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários, ok? E se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe o seu joinha. Tenham um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!